Puta que pariu, Hessel! Puta que pariu! O que foi esse último episódio de X-Men? Rapaz, empicando para o final de temporada aí, como se fosse empinando a moto mesmo, que, sabe o pinote do motoqueiro, do motoboy, que dá aquele pinotinho assim, ó. É assim que a temporada de X-Men 97 está chegando ao seu final. Penúltimo episódio que a gente vai comentar ao vivo não, no vídeo aqui hoje. Tô eu também. Aqui, ó, eu sei que você tá passando. Muito eu passei por isso também. Cara, quando aconteceu tanta coisa nesse episódio. Aconteceram acontecimentos nesse episódio, hein? Mas assim, foi, muito legal o jeito... Enfim, vamos começar pelo começo. A gente tem ele logo no comecinho já, algumas mudanças na abertura. Se você tá pulando as aberturas do desenho, pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Assiste ela inteira, porque sempre tem algumas coisas novas ali. Agora a gente viu a volta do Xavier aos créditos iniciais, a gente viu a Tempestade já chegando com a roupinha nova... que mais? Temos imagem da Tempestade, olha que beleza a Tempestade aí. Lembrando que a gente tinha comentado aqui no episódio dela com o Ford que essa roupa é a roupa original dela na estreia dos quadrinhos aí. E roupas é um dos destaques aí desse o figurino episódio, nota né? 10. Figurinos... É o Met Gala. Met Gala dos X-Men aqui. É o Met Gala dos X-Men e também a falta de figurinos, porque o Wolverine aí nessa reta final tá tendo o seu momento de brilhar e o seu momento também de se martirizar, porque afinal de contas a gente tem aí uma trama que tá mais ou menos sendo adaptada nesse episódio, embora o vilão seja o Bastion, tem uma trama aí envolvendo o Magneto como vilão, de volta aí à sua posição original de vilão, que tirada dos quadrinhos, a gente vai entrar nesse mérito, mas aí acontece os acontecimentos que aconteceram com o Wolverine estão ligados com essa trama do Magneto nos quadrinhos. Então isso é o grande momento aí desse episódio, mas vamos do comecinho. Vamos lá. Então, uma das coisas legais que acontecem nesse episódio, assim, com a volta do Xavier pra Terra, né, depois que ele vê que os mutantes estão precisando dele, ele volta pra Terra. E uma das consequências, né, depois do pulso eletromagnético que o Magneto solta no episódio anterior, a Terra inteira deixa de ter... as coisas eletrônicas não estão funcionando. Ele fez isso pra acabar com os Super Sentinelas naquele momento, para desativá-los, né? Só que assim, a Terra inteira fica desativada junto. Ele não consegue a frequência, né, só dos Super Sentinelas ali, então todas as coisas eletroeletrônicas acabam sendo desativadas. O mundo tá em colapso. O mundo tá à deriva, assim. Eu não sou físico nem nada assim, eu não entendo o que acontece se você acabar com o campo eletromagnético da Terra, mas é o que ele faz. E aí no episódio eles dizem, olha, tipo, Magneto não é que você tem que religar, né? Tipo, religa a força da sua casa e tal, tira da tomada e bota de novo. Não é assim que funciona. O Magneto desligou... Fecha a janela. Fecha a janela, vê se funciona. Não, tipo, não é o disjuntor, entendeu? O Magneto ele desligou o campo eletromagnético do planeta. Então no episódio os X-Men eles se juntam, né? Depois de fazer a sua DR aí, depois que o Xavier volta, eles se juntam e falam, cara, tipo, fudeu, depois que o Sol se pôr hoje, a gente tem só mais 12 horas na Terra, porque parece que vai deixar de se pôr e nascer o Sol, tipo, vai acabar com o processo de rotação do planeta, sei lá que porra foi aquilo, mas enfim, eles estão agora numa reta final e aí meio que colocam um relógio de contagem regressiva, então eles precisam derrotar o Bastion e ao mesmo tempo derrotar o Magneto, porque o Magneto aí ele pegou um pedaço do planeta aí, tipo, e foi pro espaço, né? Na própria série animada, já houve um momento nas temporadas anteriores em que o Magneto meio que junta um meteorito, aí, um pedaço, e cria-se um satélite para ele criar mutantes de acordo com sua política, sua ideologia, no espaço. Então já tem, obviamente nas histórias dos X-Men isso acontece com uma certa frequência, de você meio que tentar criar uma comunidade, ou um país, ou um planeta próprio dos X-Men, onde eles vivam em paz. E o Magneto ele já tinha feito isso, levando a galera para o espaço. Só que agora ele meio que cria uma fortaleza dele com direito a trono. O trono do Magneto é muito incrível. Vamos botar a imagem do trono do Magneto aí, porque, realmente, os Sentinelas, uma grande presença aí nessa temporada inteira, mas nenhum Sentinela ficou tão bonito quanto o trono do Magneto. Ele pega um daqueles Sentinelas que dizimou, né? O Sentinela que dizimou Genosha. Genosha, exato. E daí ele usa pra fazer como o trono dele lá no asteroide M, né? Como é conhecido esse ponto de
como é que fala? De reunião dos mutantes, né? Como o resto eu tava falando aqui. Só, você tava falando da DR, é muito boa a DR. Não, só vou fazendo um rewind rapidinho aqui. Porque a gente lembra, né, que no comecinho da temporada, o Cíclope tá putaço com o Xavier. Falou assim, caralho, eu tô aqui ralando desde o começo, na hora que você vai sair de férias aí, você vai chamar o Magneto, o nosso maior vilão, pra tomar conta da escola e eu vou ficar aqui chupando o dedo? É uma grande crise de liderança aí do Ciclope, né? Porque ao longo dessa temporada aí ele é desafiado, olha aí, com um visual lindo, né? Esse cabeção aí, com o uniforme antigo renovado. Ele foi desafiado aí moralmente na sua liderança em vários momentos, né? Primeiro com 2 mulheres, aí ele levou uma invertida da Jean Grey. Ele viu morrer a Madeleine Pryor, porque a gente tem aí realmente a informação de que ela morreu no ataque a Genosha e tal. Ele reencontra o filho que ele mandou pro futuro. Eu ia falar espaço, que ele mandou pro futuro, a contragosto. E aí como forma de salvá-lo, né? Conforme de salvá-lo, exato. E aí, tipo, o Cable aparece e fala, você quer ser o meu pai agora? Tipo, perdeu, esse barco já partiu e tal. Ou seja, o Ciclope ele só levou invertida aí a temporada toda. Então, quando o Xavier chega e estende a mão pra ele, falou, sinto muito aí, hein, foi mal, tava doidão. E ele tava doidão caralho, e saiu andando. Ele deu as costas pro Xavier, Nossa. Eu nunca vi isso acontecer. Ou seja, o Ciclope realmente não é o melhor momento dele. E daí o que acontece... Aí sim, num momento de liderança, né? Mostrando que ele é um líder foda, ele pega e fala assim, não, a gente vai se dividir aqui, grupo azul para um lado, grupo dourado para o outro. E é uma coisa que a gente vê já nos quadrinhos isso acontecer, né? Uhum. Nos anos 90, na época que foi desenhada pelo Jim Lee, tinha esses 2 grupos ali. E daí um foi para... foi lá pro asteroide M, pra negociar com o Magneto. E o outro foi pra Galápagos, né? Foi pra Galápagos, que era onde tava o Bastion, né? Bastion aí, tipo, uma pegada de cyberpunk, de anime, voltando aí, né? A gente tá muito presente essa iconografia aí, uns desenhos, umas posições. Bem anime isso, né? Bem de anime mesmo. Então o Bastion tá lá, depois do pulso eletromagnético do Magneto. O Bastion meio que está alimentando com a própria energia do corpo dele, aí, alimentando os seus sentinelas. Uma informação interessante aí em relação ao Bastion dos quadrinhos é que a gente descobre nesse episódio que o Xavier fala no começo, eu procurei a mãe do Bastion quando eu percebi que era um mutante que conseguia se comunicar com máquinas e tal. Nos quadrinhos, o Bastion não necessariamente... era um humano que tem o tecnovírus no seu DNA. Ele era meio que uma mistura realmente dos vários sentinelas, desde do mestre Molde até o... como chama? O Nimrod. Nimrod, que é o Sentinela do Futuro. Isso. Ele era meio que um ponto intermediário entre os dois. Aqui a gente diz que ele tem realmente, como o pai dele foi... contaminado com vírus, então ele tem o tecnovírus no seu DNA e ele é parte desses sentinelas. Mas aí eles estão dizendo na série que ele é humano, porque ele foi gerido por uma humana e tal. E aí o Bastion, ele meio que no episódio anterior e nesse, ele lamenta que a mãe dele foi meio morta, se bem que ele tinha botado o vírus nela também, enfim. Transformou ela num zumbi. E aí a gente tem essa origem do Bastion recontada na série animada de um jeito diferente do que foi nos quadrinhos. Pô, a cena dele pegando a mãe, né, carregando lá pra dentro, falando... Finalmente, agora tá um silêncio, né? Porque o lance dele é isso, ele consegue conversar com as máquinas, consegue ouvir as máquinas, né? E daí com o pulso eletromagnético, tudo, esse barulho todo, as vozes que ele ouvia ali as vozes pararam, da cabeça né? dele, As vozes da cabeça dele pararam, né? Aí a grande disputa realmente se torna entre os X-Men e o Magneto, porque afinal de contas, nessa temporada, é meio uma discussão muito politizada, inclusive o fato do Bastion transformar a população nos novos sentinelas ali, nos supra-sentinelas, é uma coisa política muito forte, porque é isso, né? A gente está numa época política em que a população é meio que armamentizada, né? Tipo, em inglês falam weaponized, né? Tipo, você tá meio que transformando as pessoas numa massa de manobra, uma força para servir de exército a certa posição política. Então o Bastion faz isso nessa temporada. Nos quadrinhos é um pouco diferente, são sentinelas de verdade e tal. E aqui, nesse caso, é a população do planeta.
E aí tem toda uma coisa política mesmo, do Magneto falar, olha, você meio que deu um voto aí, você colocou nas minhas mãos aí o seu legado, o seu testamento e tal, eu tentei fazer do seu jeito, só que aí a ONU virou as costas para ele, porque a gente tem realmente aí no outro episódio a confirmação de que a representante da ONU estava jogando aí do lado dos vilões e tal, então, tipo, politicamente o Magneto tá muito desiludido. E aí o que a gente tem nesse episódio é uma adaptação de uma trama nos quadrinhos que se chamou Fatal Attractions, inspirados aí no Atração Fatal, o famoso filme da viradinha aí dos anos 80 para os 90. E essa história Fatal Attractions ela é muito central porque ela foi feita para celebrar os 30 anos dos X-Men. Ela saiu em 94 e foi adaptada inclusive nos games. Tem um game que é famoso, um arcade de lutinha, que chama X-Men Children of the Atom, Filhos do Átomo, que é o primeiro game de lutas dos X-Men. A gente tem a imagem aí da tela de seleção de personagens. Porque eu joguei esse jogo, não tá escrito. Saí do colégio e jogava direto, velho. O jogo ele meio que pega emprestado a estrutura do Street Fighter 2 Turbo, e aí eles adaptam a mecânica do jogo e tal, com algumas novidades, tem pulo duplo, várias coisas que depois ficaram famosos nos games. E o game que veio depois é justamente o X-Men versus Street Fighter. Então, se você prestou atenção ao longo dessa temporada, aí o Boldemaio, que é o roteirista e produtor da série, ele deve ter jogado demais esse jogo aí. Porque você tem vários vilões, inclusive, que apareceram com pontinhas ao longo da temporada, né? Você tem... A Espiral apareceu no episódio do Mojo. A Espiral era uma vilão desse jogo, né? A gente tem... O Ômega Vermelho. O Ômega Vermelho, ele aparece no episódio anterior, quando dá o pulso e ele consegue sair. Quem mais? O Samurai de Prata aparece também no jogo. Bem lembrado. Então, tipo, esse jogo era mega famoso. E ele adapta justamente a história do Magneto como vilão. Tem um Fanático, era meio subchefe, e o Magneto era o vilão do jogo. E nessa história ele meio que acaba com a comunicação na Terra com o pulso eletromagnético. Sim. E o que acontece isso depois do protocolo Magneto, né? Que a ONU tem lá, que é inclusive uma das discussões do Xavier com o presidente. Exato, verdade. Eles estão falando, a gente tem aqui, falando, não, calma, cara, deixa eu trocar uma ideia com ele, deixa eu tentar, me deixa tentar um pouquinho, né? Quando eles estão fazendo aquele zoom psicológico do Xavier lá. E daí, na hora que eles chegam lá, enfim, acontecem coisas. E uma das coisas legais, assim, legais não, né? Um dos paralelos, né, fazendo com a Atração Fatal, é que daí a gente vê a Vampira assumindo o lugar que era do Colossus. Né? Na HQ original, é o Colossus que sai dos X-Men depois que a filha dele morre. E ele fica desiludido e fala assim, cara, não tá dando certo desse jeito aqui, vou pro lado do Magneto. E aqui a gente vê a Vampira a mesma coisa, né? Ela é desiludida com os X-Men depois que o Gambit morre, e daí ela vai também seguir o Magneto. E o Roberto da Costa, a gente descobriu onde que ele morava, né? Olha os dois aí, ó, se bandeando pro lado do Magneto, a Vampira com um uniforme alternativo aí pra mostrar que ela virou vilã e tal. Antes ela tava com a jaqueta do Gambit. O Gambit realmente bateu as botas aí, não ressuscitou até agora. E o Mancha Solar completamente desiludido, né? Porque a mãe dele entregou ele de novo, mais uma vez aí pro lado dos vilões e tal. Ou seja... Roberto da Costa, ele realmente não abraçou a causa mutante como a gente esperava. Se você quiser contatos com o Roberto da Costa, tem aí o telefone dele, numa avenida que não existe no Rio de Janeiro, mas existe, pelo menos aí no universo Marvel, numa homenagem ao Chris Claremont. Sim, o cara é maravilhoso. Eu também, a gente estava discutindo isso aqui até antes, né? Mas não existe a Avenida Claremont. Caralho, Claremont, é lógico, né? É lógico. Tá na cara ali, não? Ficou muito boa realmente essa homenagem aí ao Chris Claremont, que é uma das grandes inspirações, mas a gente viu aí nesse último episódio que tem um monte de outras coisas que o Bodemeyer estava olhando, né? Inclusive no próprio esconderijo lá do Bastion, você viu o que ele falou no Twitter dele? Não. Ele falou que, olha só, pelo jeito o Bastion era um grande fã do 007. Ele falou que a caverna dele lá, tudo, tipo, aquilo lá é muito 007, Nossa, então sim, essa foi a inspiração que ele pegou lá pra utilizar.
Cara, que incrível. Essa história das referências e tal, tipo, é um dos detalhes do desenho, assim. Você sabe que a galera sabe da fonte onde está bebendo. Então, isso é muito claro, assim. Lembrando que o Chris Claremont, ele estará entre nós aqui na CCXP esse ano. Sim, verdade. É o grande homenageado dessa temporada de X-Men, porque várias histórias foram criadas por ele, várias viradas de personagem, inclusive, com o dedo dele. Eu acho que uma das exceções é justamente a entrada do Bastion nessa história, porque o Bastion foi criado já nos anos 2000, é uma coisa muito posterior. Mas o Chris Claremont, ele tem um dedo aí, muita coisa dessa virada dos anos 70 para os 80 dos X-Men. Inclusive, um detalhe desse episódio é que quando eles vão para essa batalha, eles param um minutinho ali para trocar de uniforme. Sim. Né? Porra. E nessa troca de uniforme, a gente tem algumas homenagens ao passado aí. Uma das homenagens é justamente o uniforme do Wolverine, que foi uma troca ali, né? Quando o John Byrne, que foi um grande colaborador com o Chris Claremont nas HQs dos X-Men, ele redesenhou o uniforme do Wolverine para os anos 80. E você vai ver numa lista que vai entrar no Omelete nos próximos dias aí, eu não sei exatamente quando vai entrar, mas você pode assinar o canal e você vai saber. A gente fez uma lista aqui com os melhores uniformes do Wolverine, os uniformes mais fodões, e entre eles está aí o uniforme marrom, que é esse aí que você está vendo no desenho. Eu não sabia que ia aparecer no desenho, mas, enfim, acabei botando na lista também aí, que foi uma novidade dessa fase do Chris Claremont desenhando. Outra coisa que ele fez, ao lado do desenhista o Dave Cockrum, nos anos 70... Do Chris Claremont desenhando, não. Ah, não, desculpa, escrevendo. O Claremont escrevendo e o Dave Cockrum desenhando X-Men no fim dos anos 70 foi acabar com o codinome da Jean Grey. Sim. Porque outra coisa legal desse episódio é a gente ver a Jean Grey com o uniforme original, né? Sim, cara, muito legal. Mas é meio estranho ao mesmo tempo, né? Tipo, não tinha motivo para eles colocarem aquele uniforme original deles ali, mas eles colocam e, tipo, é legal, né? É um fanservice ali pra gente. Então a gente vê a Miss Marvel, né? A Jean Grey com a máscara dela amarela. Hã? A Marvel Girl. Marvel Girl, com sendo meio uma borboleta ali, né? Se ela... Porra, que é aquela. A gente vê o Cíclope com a touca, né? Azul, toda fechada, que fecha, não aparece o cabelo dele e tal, a própria Tempestade. E daí tem uma piadinha, né? Cutucando não, né? Tipo, devolvendo a piada que o Bryan Singer fez no filme de 2000. No filme de 2000, quando o Wolverine recebe o uniforme preto, ele falou assim, nossa, mas a gente vai sair tudo de preto aqui, né? De couro, não sei o quê. Daí o Cíclope fala, pô, você queria o quê? Um colã amarelo? Um colã amarelo e azul? E daqui eles fazem o contrário, né? Tipo, na hora que o Cíclope pega e dá um uniforme pro Cable, ele fala assim, nossa, o que é? A gente tá indo pro circo? Você queria o quê? Uma roupa de couro, né? Ele faz justamente a inversão. Ele é boa. Pô, pra quem gostou, né? Quem assistiu, acompanhou aí os filmes, acompanhou os gibis, é o fanservice extremo isso daí. Isso ajuda a explicar também um negócio que muita gente questiona e tal. Por que todo mundo tem codinome e a Jean Grey é chamado pelo nome dela? Inclusive nos créditos iniciais aparece isso, né? Sempre que aparece a Jean é só a Jean Grey. É porque nos quadrinhos ela originalmente foi criada como a Garota Marvel. E aí, inclusive nas HQs, quando o Magneto meio que, tipo, tenta seduzir ela pro lado negro da força e tal, ele fala, não, você é tipo a mutante mais foda do mundo, do universo e tal, você não pode ser chamado de garota. E o Claremont e o desenhista, o Cockrum, nessa época, achavam que era muito sexista você chamar a principal personagem feminina do grupo de Garota Marvel. Então eles simplesmente acabaram com Garota Marvel, que é um codinome que passou a ser adotado por adolescentes. Né? Tipo, você tem a filha, a Rachel Summers, ela virou Marvel Girl durante um tempo, e a própria filha do Reed Richards, a Valerie Richards, ela também virou Garota Marvel durante um tempo. Já a Jean Grey nunca mais voltou a ser Garota Marvel, né? Ela só voltou agora ao uniforme original, porque tá todo mundo com o uniforme mudado e tal, ela foi lá e mudou também. Até a Vampira trocou de uniforme. É isso daí. Bom, então, daí a gente chega, então, tá cada um num canto diferente, né? Então, tem a equipe azul num lado, a equipe dourada no outro, uma é liderada pelo Scott e pela Jean, e a outra pelo Xavier, que vai com o Wolverine. Eles vão lá para o Asteroide M. Lá em Galápagos, que inclusive, eu não sei se é verdade ou não, mas parece que também uma homenagem ao Darwin, que teve, né, como sede a Ilhas de Galápagos e tal. Sim, verdade. E eles são ele é meio contemporâneo, caralho!
Sinistro? O Sinistro. Do Darwin. Então por isso que a sede seria lá. E daí, na hora que a gente chega lá, eu esqueci o que eu ia falar. Não, tem o Hulk, caralho. Tem o Hulk, lógico, tem o Hulk, pô. O Morpho, ele vira o Hulk. Eu adoro que essa galera que tá fazendo essa temporada, eles capricham nas cenas de porradaria, velho. Capricha mesmo. O Hulk, ele senta a mão no Sentinela. O Hulk smashes. E o Fera, ele também dá uma, assim, ele arranca um braço, arranca uma mão do Sentinela e ele dá um tapa no Sentinela. Porra, tipo, é o beach slap, literalmente, assim. Ele dá na cara do Sentinela com uma mão do Sentinela. Achei incrível. Aí tem a Jean Grey, ela lança a bola de boliche no Sinistro. Sim. Enfim, tá especial. Faz o strike, né? Faz o strike no cara, Sinistro. É muito bom, é muito bom. Não, excelente, excelente. De porradaria, esse episódio também não ficou atrás, mas a gente precisa falar da parte principal de porradaria, que é bem no finalzinho. Quando toda a questão envolvendo o Magneto é sempre você tirar o capacete do Magneto. Eu tava criando esse suspense aqui pra gente chegar onde a gente queria chegar. Enfim, a gente tem um cronômetro aqui, 20 minutos de vídeo e tal, a gente vai ter que tocar nesse assunto. Enfim, tem todo o lance do capacete, vocês assistiram o episódio, vocês sabem. Enfim, não consegue tirar o capacete. Aí o Wolverine vai pro mano a mano. Pro Hail Mary, famoso Hail Mary, pro mano a mano. Nessa hora, tipo, no primeiro lance... O Magneto já tá putaço. O Magneto já tá putaço e tal, porque o Charles tentou entrar na cabeça dele. Fala, mano, tipo, puta, fudeu, ele vai tirar o adamante do Wolverine. Na primeira não acontece. Falei, suei. Falei, mas foi. Na segunda... Hoje sim, hoje não. Hoje sim. Não deu pro Wolverine, coitado. Cara, na hora que o Wolverine pega, ele coloca, né, passa a garra aqui no Magneto. Falei, puta que foda, matou o Magneto, não sei o quê. Aí na hora que o Magneto olha pra trás, assim, velho. Desculpa aí, mano. Agora. Ele falou, não, hoje a gente não vai ficar. Eu nem sei, nem escutei, tipo, fiquei surdo, deu um tim nessa hora na orelha. Ele fala, hoje é o empate, a gente vai resolver, uma coisa assim. Hoje acaba a nossa disputa, né? Alguma coisa do tipo. Exato. Assim. E daí... Eu acho, inclusive, que é a mesma coisa que ele fala nos quadrinhos, que é meio tipo, acabou a nossa disputa aqui, né? Que eu sou mestre do magnetismo e, tipo, a gente sempre fica nessa dança, não sei o quê. A gente tem a imagem aí dos quadrinhos, porque o lance é, o Magneto, ele arranca o adamante do Wolverine justamente no final do Atração Fatal. Que isso aconteceu em 94. Wolverine ficou sem Adamantium até 99 nos quadrinhos. Que é a grande fase em que ele virou uma besta. Virou uma besta, exato. Ele perde controle, porque todo o poder de cura dele, tipo, tentando se recuperar ainda das dores e tal, a cabeça dele também. E tem várias tentativas de colocar o Adamantium de volta nele. E ele vai ficando cada vez mais doido da cabeça, literalmente. A garra, né? Tipo, na hora que sai a garra, não faz mais o sneak, faz stroke. Tipo, sangue pra todo lado. E mais não tem a precisão, né? Do Adamantium. Que, inclusive, né, o Hugh Jackman fala, né? E dói. Todas as vezes dói. Uhum. Só que que é um osso saindo aqui, tipo, o negócio dói muito mais. E daí, falando só sobre o Wolverine, vai, por enquanto. O que acontece com o Wolverine? Ele perde o adamantio dele, sofre pra caramba, ele fica esse tempão todo sem... Eu, inclusive, achei a cena, assim, no ponto, tipo, não mostra... Ela não é muito visual, né, no gore, que ela poderia ser, né? Sim. Mostrando o adamantio todo saindo do corpo do Wolverine, ele agonizando e tal. Ela é muito rápida. É só realmente, assim, pra quem conhece os quadrinhos, sabe o que aconteceu ali. E depois, pra conseguir colocar o adamantio de volta, aparece o Apocalipse. Exatamente. Ó, a gente tem esse intervalo de 5 anos, que aliás era quando eu colecionava o Wolverine, li Wolverine nessa época. As histórias nem eram tão boas assim. Mas enfim, tem umas muito legais com o Logan pegar na estrada, esse lance do osso, ele meio que fica parte da sociedade e tal. Ele sai dos X-Men, né? Tipo, ele não vê mais como ficar ali. Tem alguns personagens que se juntaram para tentar devolver o Adamantium para ele. O Gênesis tentou, foi quando teve aí realmente a época feral de verdade. Com o Wolverine ele perdeu a consciência, inclusive, essa coisa do enlouquecimento. Mas aí chegou a fase a época do Apocalipse.
Porque realmente o Apocalipse chegou pra ele com uma sugestão. Olha, tipo, eu consigo te devolver o adamantio. E aí é meio que aquela coisa contrato com o diabo, né? E aí o Wolverine fala, tipo, beleza, você consegue devolver meu adamantio, então eu aceito ser seu cavaleiro. Só que assim, ele não fala assim não é que já é seu adamantio. Você vai ter que fazer por merecer. Eu tô entre você e um outro cara aqui chamado Dente de Sabre. É muito legal essa volta, assim. Tipo, depois que ele vira o Morte, eu não vou dar spoiler aqui, mas na nossa lista aí do uniformes mais foda tem a época em que ele fez o Cavaleiro do Apocalipse. Mas antes disso, você tem todo um quest aí do Wolverine que, tipo, tem os Screws, aí ele é substituído por um Screw e tal. Tipo, são 5 anos. Cara, tipo, às vezes nos quadrinhos as coisas voltam a acontecer meio rápido, assim. Mas o Adamantio, ele ficou 5 anos sem Adamantio, né? Ele só volta em 99, que é quando essa história do Apocalipse. Eu acho um período bem considerável, assim. E aí tem todo esse quest do Apocalipse que já junta com o Gambit e tal. Então eu acho que... O lance é que, cara, a gente tem 3 personagens muito importantes pros X-Men que foram a morte pro Apocalipse. O Anjo, que virou Arcanjo. Aí depois vem o Wolverine. E depois vem o Gambit. Verdade. Os 3 são a morte, cara. E daí fica... Né, toda aquela ideia que a gente tinha discutido já antes. Não. O Gambit pode voltar, ele pode ser a morte quando o Apocalipse aparecer. Mas e o Wolverine? Como será que a gente... Será que é isso? O Gambit realmente morreu agora? Porque, enfim, o Wolverine é mais importante pros X-Men do que o Gambit. Ou será que eles vão mostrar as duas? Será que eles vão mostrar várias incursões do Apocalipse aparecendo na próxima temporada? Cada uma tentando, né, sempre subjugar os X-Men com Cavaleiros diferentes? A gente já teve o Apocalipse sendo o vilão principal da animação, da série animada, lá nos anos 90. E a gente já teve também um vislumbre de Arma X no desenho. Mas aí era Arma X sem aquele coisa do Arma X que a gente conhecia dos filmes, envolvendo o Stryker. Era meio Arma X, um projeto de um governo que era feito no Canadá. E aí o Wolverine aparece, tem uns personagens canadenses, tem a Tropa Alpha e tal. Isso acontece na série animada, a gente já viu. Então tem todo um lance do Wolverine encarando seu passado. Mas não tem uma explicação de Arma X focado no Stryker como acontece nos filmes. E eu pensei nisso porque o Stryker aparece no episódio anterior. Na hora que o Roberto e a Jubileu eles estão almoçando na casa da mãe do Roberto, aparece na televisão o Stryker dando uma entrevista falando assim, tipo, o Xavier voltou agora pro planeta e tal. E se ele trouxe um exército com ele, não sei o quê? E aí, tipo, o GC na televisão era guerra entre humanos e mutantes é inevitável. Então você pode ter o Stryker agora estreando finalmente no desenho, porque antes ele não tinha aparecido. E o Stryker é o vilão principal de umas grandes sagas dos X-Men nos quadrinhos, que também não foi adaptado para TV, que é o Deus Ama, Homem Mata. É isso, né? O nome? Tipo, God Loves, Man Kills. Que é uma história em que o Stryker é um televangelista. Ele não é um cara do exército, não é um militar como acontece nos filmes dos X-Men. Ele é um televangelista e ele realmente manipula a população para se colocar contra os mutantes. Então tem todo um lance dos extremistas religiosos dos Estados Unidos numa guerra aí realmente em que o Stryker é o cara que é a liderança. E se você vai contar uma história do Wolverine mesmo a partir de agora, para falar sobre o Adamantium, numa próxima temporada, cara, você pode meio que pegar emprestado dos filmes e falar, o Stryker era o cara que era o líder na Arma X. Sabe? Tipo, mesmo porque essa temporada o Wolverine foi muito coadjuvante, né? Sim, foi coadjuvante pra caramba. E só indo mais pra frente, então, também em relação ao Magneto agora, né? A gente viu ali, naquele momento, o Charles consegue entrar na mente do Magneto e ele, nos quadrinhos, que a gente vê ele apagando. Né? Tipo, ele tirando do botão ali o Magneto fica numa condição vegetativa. E isso é o início para uma das sagas dos mutantes, que é Massacre. O Onslaught, né? Sim. O Massacre é um personagem que é um vilão que ele é criado a partir de um bolsão psicológico, psíquico. Não sei nem como falar isso, assim. Tipo, ele é parte de um lado sombrio do Xavier e parte da consciência do Magneto. E isso se funde numa criatura física que é o Massacre. Então, nos quadrinhos, a saga do Massacre acontece um pouco antes do Bastion aparecer.
né? Porque, tipo, tem todo o lance do massacre, o Xavier se sente responsável pelo massacre, e aí ele vai lá e fala, não, eu estou me entregando aqui e tal, vocês podem ficar com a mansão X, não sei o quê. É por isso que o Bastion tem acesso à mansão. Porque aconteceu antes da saga do massacre nos quadrinhos. Pode ser que o massacre agora venha depois, na série. Cara, é muita coisa pra acontecer no próximo episódio e na próxima temporada, né? Exato. A gente tá especulando aqui justamente do conhecimento do que aconteceu já nos quadrinhos. Né? Pode ter um flashback falando de Arma X pra explicar o Striker, pode ter Apocalipse aparecendo com seus cavaleiros, pode ter massacre, pode ter um milhão de coisas. Tá bom, hein? Semana que vem acaba! Isso aí. A gente quer ver o Wolverine mais feral ainda, hein? Eu acho que já vai entrar por essa onda aí, hein? Já vai ter um pouquinho vislumbre disso aí. Vamos ver o Longa na UTI? A gente semana que vem vai ver, hein? Acompanhem com a gente aqui. Bora ver. Bora.